criançada do terceiro ano, tá? Todo mundo já recebeu a nossa aula. Muito bem, estou aqui já pronta para a nossa aula de português. E hoje a nossa aula vai ser de produção de texto. Isso! Só que hoje a gente vai produzir um texto narrativo. E aí, vocês sabem o que é um texto narrativo? Texto narrativo é aquele que conta uma história. As histórias de Branca de Neve, as histórias de Cinderela, a história do Patinho Feio. Isso mesmo, o texto narrativo ele conta uma história que pode acontecer tanto numa floresta, em um castelo, numa casa. Então é um texto que vocês vão contar uma história. E para ajudar vocês a fazer esse texto, eu vou ler a história aqui, ó. A Galinha Ruiva. Preste atenção na história da Galinha Ruiva, que vocês vão produzir um texto parecido com a da Galinha Ruiva. Vocês podem fazer 12 linhas, isso mesmo, uma historinha. Vocês vão escolher um tema e vão fazer uma historinha. Digamos que você vai fazer a historinha Volta às Aulas. Isso, volta às aulas, pós-pandemia. Olha que interessante! E aí, como é que vai ser essa volta às aulas pós a pandemia? Como é que vai ser a história de vocês? Vamos para a escola, vamos encontrar nossos amigos. Mas também pode ser outra história. Vocês podem contar a história do gatinho. O gatinho mora lá em tal casa, ele brinca de bolinha, ele toma banho, sabe o que toma banho? E aí, vamos ver. A Galinha Ruiva, preste atenção na história da Galinha Ruiva, como é. Olha só, a história da Galinha Ruiva é um conto do folclore inglês. Adaptação Roseliane Machado, ilustração José Luiz. Olha só. Sempre a narração começa aqui, começa como? Era uma vez um menino que morava lá longe. Isso mesmo. Para começar a história de vocês têm que usar era uma vez. Então, não pode colocar fui para a escola, era uma vez, as aulas voltaram a começar. Vocês vão ver. Olha só a história da Galinha Ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Olha, essa história aconteceu numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido. Olha só, um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido. A galinha ruiva teve, então, a ideia de fazer um bolo de milho. Entretanto, para isso, havia muito trabalho a ser feito. Colher espiga de milho, debrulhar e moê-lo. A galinha sozinha provavelmente não conseguiria fazer tudo isso. Por isso, foi pedir ajuda aos outros animais da fazenda. Primeiro ela pediu a ajuda do gato e ele respondeu que estava com muito sono. Então foi pedir a ajuda do cachorro, foi pedir ao cachorro que ajudasse, mas ele disse que estava ocupado. Menina. Pediu também ao porco, mas ele disse que, como havia acabado de comer, não podia ajudá-la. Por último, tentou a ajuda da vaca. Ela respondeu que aquela hora de brincar e não de trabalhar. Como todos haviam falado que não iria ajudar, a galinha resolveu fazer o bolo sozinha. Colheu as espigas, debrulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo finalmente ficou pronto, todos os animais sentiram seu cheiro irresistível e foram pedir um pedaço à galinha. Olha só, todos indo. A galinha perguntou a eles quem havia ajudado. E todos os animais ficaram em silêncio, pois nenhum ajudou a fazer o bolo. Então a galinha sugeriu-lhe que poderia ficar descansando enquanto ela comia o bolo com seus pintinhos.
E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram o bolo e nenhum dos outros bichos preguiçosos sequer o provou. Tá vendo como foi a história da galinha ruiva? Essa história aconteceu em uma fazenda, não foi? E nessa fazenda tinha vários animais. E a galinha resolveu fazer um bolo e pediu ajuda, só que ninguém ajudou a ela. Mas aí vocês façam a história de vocês seguindo esses passos. Vocês têm que colocar primeiro, logo no início da história narrativa, vocês têm que colocar: era uma vez tal coisa que aconteceu, e vocês vão fazer a história de vocês. Então prepare aí o caderno de português, coloque Céu Azul Colégio e Curso, a data de hoje, 3 de julho de 2020, e comecem a narração de vocês. E aí, qual vai ser o tema da narração de vocês? Mandem para mim o que vocês vão escrever. Agora eu quero uma coisa de vocês. Escrevam com bastante capricho, a letra bem bonitinha, organizada. Não escreva aquela alvoroço, não. Vamos escrever com paciência, tá certo? Porque vocês já estão em casa, sentadinho. Escrevam com paciência. Pensem na história bem direitinho. Escrevam bem organizadinho, bem bonito, que eu quero ver a foto, tá certo? Mande pra mim a história de vocês, que logo a gente vai voltar para a escola e vai fazer as historinhas lá na escola com a ajuda da professora. Bem de pertinho, né? Isso mesmo. Então, façam a história de vocês, aproveitem o final de semana e que Deus abençoe vocês e que segunda-feira a gente volte com mais aulas online. Então, tchau e até a próxima semana!